Olá, meu irmão, minha irmã, paz de Cristo no teu coração, e assim iniciamos o Tríduo Santo, esses dias tão especiais, dias que configuram a nossa identidade cristã, dias que nos ajudam a fazer memória profunda de quem somos. Somos seguidores do Cristo, aquele que deu a vida por nossa salvação. Morreu do alto da cruz sendo julgado e condenado injustamente, derramando até a última gota de sangue para nos salvar. Mas ao terceiro dia ressuscitou, venceu a morte, é vencedor e com ele também nós somos. Mas antes de dar a sua vida, Jesus nos deixou o legado extraordinário, o legado maravilhoso da Eucaristia. Que bom, que bonito poder celebrar esta quinta-feira. Você se lembra, meu irmão, minha irmã, que toda quinta-feira eu começo o nosso momento de oração lembrando que nós estamos num dia eucarístico, que toda quinta-feira é eucarística. Pois bem, toda quinta-feira é eucarística por causa da quinta-feira que nós estamos celebrando hoje. É por isso que toda quinta-feira é eucarística. Porque um dia antes de sofrer a sua paixão e morte, Jesus celebrou a última ceia judaica, a primeira ceia cristã. Por isso que hoje nós estamos felizes, celebrando também o dia do sacerdote, do sacerdócio. Hoje nós estamos felizes, porque além de nos deixar o legado supremo da Eucaristia, mistério da nossa fé, Jesus também nos deixou a mensagem da humildade com o lava-pés. Vamos então pedir o Espírito Santo de Deus que venha sobre nós, que nos ajude, nos auxilie. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude a compreender, a mergulhar nesse mistério de amor que hoje nós estamos celebrando de forma tão especial. Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que venha sobre nós para que nós possamos nos tornar contempladores do mistério da nossa fé na Eucaristia. Que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós para que nós possamos, se não entender, mas acolher o amor de Deus por nós em Cristo no Santíssimo Sacramento. Vinde, Espírito Santo, dai-nos a graça da Tua presença, iluminando a nossa escuridão. Vinde, Espírito Santo, dai-nos a graça da Tua presença, regando a nossa secura, enternecendo a nossa dureza. Vinde, Divino Espírito, e dai-nos a Tua presença, para que nós possamos ser terra boa para colher a semente da palavra, e a semente em nós germine, floresça e frutifique. Iniciemos, meu irmão, minha irmã, na presença do Espírito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. O capítulo é o 13º, os versículos de 13, o capítulo 13, os versículos de 1 a 15. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia
e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-as com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, na celebração de hoje, na segunda leitura, a igreja vai nos oferecer aquele que é o texto mais antigo do Novo Testamento sobre a Eucaristia, ou seja, é o texto mais antigo que fala sobre a instituição da Eucaristia. Está na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, de 23 a 26. Paulo diz aos cristãos de Coríntios: Irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: Isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estais proclamando a morte do Senhor, até que ele venha. Essa é a leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, que na missa de hoje nós lemos como segunda leitura. Testemunho do que Jesus fez quando instituiu a Eucaristia. Isso é meu corpo, isto é meu sangue. No Evangelho, nós vamos ver que Jesus, durante a ceia, estavam tomando esta ceia que São Paulo narrou e que nós vamos encontrar nos outros evangelhos. Mas antes da ceia, Jesus toma a bacia e lava os pés dos discípulos. E ainda diz que se ele é o Mestre e Senhor, nós devemos segui-lo e fazer o mesmo. Meu irmão, minha irmã, Eucaristia e serviço aos irmãos fazem parte de uma mesma realidade. É isso que a igreja quer nos transmitir no dia de hoje. Celebrar a Eucaristia, corpo de Cristo, partido e repartido sobre o altar, deve equivaler a servir o irmão, partindo e repartindo o pão na vida, no cotidiano. Não existe celebração eucarística, não existe comunidade eucarística, se não for comunidade de caridade. Não existe autêntica Eucaristia se não vinculada à caridade, e não existe autêntica caridade se não for fruto da Eucaristia. As duas são faces de uma mesma moeda, de uma mesma realidade. De fato, nós devemos ser lavadores dos pés do mundo, servidores do mundo. Também devemos tirar, como Jesus tirou, todo manto, resquício de poder,
toda a expressão de poder para nos tornarmos igreja servidora. Porque igreja eucarística é igreja servidora. E igreja servidora só é de verdade se bebe da Eucaristia. Esse é o grande aprendizado da festa de hoje. Esse é o grande simbolismo do que hoje a igreja celebra. E a partir da missa, o grande silêncio. E a partir da missa de hoje, o grande silêncio. Só silêncio. Silêncio que contempla a agonia do Cristo no Horto das Oliveiras. Silêncio que acompanha a via dolorosa de Cristo até o Calvário, o Cristo morto e sepultado. Silêncio. Silêncio na igreja, silêncio em nosso coração, silêncio de contemplação para celebrarmos e, portanto, atualizarmos em nós a paixão e morte de Cristo. Vamos viver então essa quinta-feira louvando a Deus, porque em Cristo recebemos a herança de supremo amor, que é a Eucaristia. E vamos viver essa quinta-feira pedindo a Deus que, em hipótese alguma, participemos da Eucaristia sem levar conosco a dor do irmão e o compromisso no serviço ao próximo. Que assim seja. E que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.